Alguém pode orar para abençoar essa live em nome de Jesus. Vamos aguardar alguém aí para ver se inicia a oração. Vamos orar então. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por este dia, pela dádiva da vida, pelo fôlego de vida. Obrigado pela tua bondade sobre a nossa casa e a nossa família. Senhor, continua constituindo, Deus, a tua riqueza, a riqueza do céu sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida e tudo, Senhor, que faz parte ao nosso redor. Nós te louvamos, te adoramos, porque sabemos que a tua misericórdia, ela se renova a cada manhã. E hoje estamos aqui, Senhor, diante da tua presença, para falar do teu amor, da tua palavra, da tua bondade, da tua graça, porque és um Deus que cura, salva, liberta, transforma, renova. A fidelidade, Senhor, está sobre as tuas mãos, a cada dia sobre a nossa casa e a nossa vida. Obrigado, Senhor, por este amor que tem se constituído e consolidado a cada dia na nossa vida. Vem, Senhor, reinar sobre nós. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então, para o capítulo de hoje. Sem mais delongas. Jeremias, no capítulo 10. Contraste entre o Senhor e os ídolos. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala, a vós outros, a casa de Israel. Assim diz o Senhor. Não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado. Com prata e ouro enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho em pepinal, e não podem falar, nem necessitam de quem os leve. Portanto, não vos podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Ninguém assemelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações, pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e todo o seu reino ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Traz-se prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obras de artífice e de mãos de ourives. Azuis, púrpuras são as suas vestes. Todos eles são obra de homens hábeis. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus, e ele é o Deus vivo e Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direi: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo destes céus. O Senhor fez a terra, pelo seu poder estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com sua inteligência estendeu os céus, fazendo-me ele ribombar o trovão. Logo há tumulto de águas no céu, e sobem os vapores de extremidades da terra. E ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Todos os homens, todos os ourives, é envergonhado pela imagem e que mesmo esculpiu. Pois as suas imagens são de mentira, e nelas não há fôlego. A vaidade são obra ridícula. No tempo do seu castigo virão a perecer. Não é semelhante a estas aquela e a porção de Jacó. A estas e aquele
que é a porção de Jacó. Por ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Lamento sobre a desolação de Judá. Tira do chão a tua trouxa, ó filha de Sião, que moras em lugar sitiado, porque assim diz o Senhor: eis que dessa vez arrojarei para fora os moradores da terra e os angustiarei para que venham a senti-lo. Ai de mim por causa da minha ruína, e muito grave a minha ferida. Então ele disse com efeito: é isto o meu sofrimento e tenho de suportá-lo. A minha tenda foi destruída, todas as cordas se romperam, os meus filhos se foram e já não existem. Ninguém há que levante a minha tenda e lhe erga as lonas. Porque os pastores se tornaram estúpidos e não buscam o Senhor. Por isso, não prosperam e todos os seus rebanhos se acham despertos. Eis aí um rumor. Eis que vem o grande tumulto da terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma assolação, moradia de chacais. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Derramem a tua indignação sobre as nações que não te conheçam, sobre os povos que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó. Devoraram-no, consumiram-no e assolaram a sua morada. Vamos lá. Esse capítulo, ele é bem claro que ele é destinado aos ídolos, né? Às imagens, vamos dizer assim. A Bíblia fala bastante sobre isso em diversas partes, principalmente no Antigo Testamento, né? A Bíblia nos relata sempre sobre a idolatria a imagens. Na verdade, todo tipo de idolatria, né? Mas ela fala bastante sobre imagens. E eu começo relatando algo que eu vivi na minha casa, né? Minha família é uma família muito católica. A Lisandra também veio de uma família católica e a gente sempre foi criado, então, dentro da Igreja Católica, desde criança, né? E a gente nós olhávamos aquelas imagens, tinham as festas tradicionais, como eu sempre morei em Machados, aí próximo à igreja nossa ali, eu, vamos dizer assim, participava naquela igreja de Machados ali. E ali a igreja, se eu não me engano, é Luzia, o nome, né? Paróquia Santa Luzia. E aí eu lembro que essa santa, ela é responsável pela visão, pelos olhos, né? E aí eu lembro que, se eu não me engano, eu era tão católico que eu lembro que dia 12 de dezembro é o dia de Santa Luzia. E aí tinha a festa tradicional ali de final de ano. Eles colocavam essa santa ali próximo ao púlpito, né? Ela carrega, a nível de informação, a Santa Luzia, ela carrega os olhos, né? Um par de olhos assim nas suas mãos. E aí o povo fazia lá uma romaria, uma procissão dentro da igreja e vinha e tocava nos olhos assim e fazia o sinal da cruz, né? Se benzia, que a gente chama, né? Beijava a boca, beijava os olhos e assim ia. Então, e a gente cresceu dessa forma, achando que tudo era muito natural, né? A Igreja Católica sempre tem uma imagem do lado, uma imagem de outra, né? Tem Cristo lá pendurado na cruz em todo o púlpito atrás nas igrejas católicas, né? Eu costumo dizer que a cruz, ela é um símbolo, sim, importante para o crente, mas a cruz vazia, né? Porque a cruz vazia, ela tem o símbolo de vitória, que Jesus não está morto, né? Ele está vivo. Agora, a partir da hora que você tem a cruz com o Cristo morto lá, aí passa a ser uma adoração à imagem. Mas a gente foi criado dentro da Igreja Católica, né? Porque uma maioria veio dessa raiz, achando que tudo é muito normal, né? E um dia, uma conversa com a minha mãe, eu devia ter aí, eu acho que uns 14 anos, 15 anos, e eu, uma conversa com ela,
E a gente conversou alguma coisa sobre crente e ela disse: o problema do crente é só um, é que eles não creem na Nossa Senhora. E eu fiquei muito espantado com aquilo, porque a gente foi criado de que Maria tinha um poder gigantesco no mundo espiritual com relação a, a cada devoto dela, a cada, né, membro da Igreja Católica, mas enfim. É, resumindo, né, eu acho que a maior idolatria à imagem de todas as religiões ainda é da Igreja Católica, né? Existem outras igrejas, outras denominações religiosas, seitas que existem, que têm as imagens, como, né, lá, mas eu acho que eles não chegam a idolatrar tanto as imagens como o catolicismo. Eles devem ter mais como símbolo, né? Por exemplo, nos terreiros, em lugares assim, no candomblé, eles têm alguns desses têm as próprias imagens, né? A gente sabe que, por exemplo, no terreiro deles, eles chamam lá, na religião deles, eles chamam de Iemanjá, né? Na Igreja Católica, eles chamam de Nossa Senhora. E aí tu pergunta para os católicos, eles acham que está tudo certo porque é a mesma pessoa, né? Então, para eles está tudo bem. Mas, enfim, importante que a fenda caiu, né, sobre os meus olhos e alguns irmãos meus já são convertidos. Então, mas esse versículo, ele explana muito sobre isso, sobre a idolatria. Eu não sei qual foi o propósito da crise escolher o livro do profeta Jeremias, que eu vejo que o profeta, todo o capítulo, na verdade, é só cajadada, né? Desde o começo. Jeremias é um cara chamado a exortar o povo em todo o tempo, né? Tem umas leves, não tem uns leves alívios, né? No final de alguns capítulos ali, alguns capítulos, não são todos, dizendo, né, que o povo deve se tornar, né, ao Senhor de novo, toda a sua adoração, que o Senhor vai suprir a necessidade do povo, porque Ele é o único Deus. Mas todos os capítulos de Jeremias é só para a gente apanhar mesmo, né? Não sei qual foi a ideia, mas enfim, o couro não está nem, ainda bem que tem final de semana, né? Porque o couro não está nem cicatrizando, a gente já vai lá e apanha de novo. Mas enfim, esse capítulo ele é voltado, né, para a idolatria, para as imagens, adoração de imagens. E isso é uma coisa que a gente não vê mais sendo pregada nos púlpitos das igrejas evangélicas, né? Isso é uma coisa que tem sido tem ficado oculta, na verdade. Por que que eu estou falando isso? Porque a gente vive isso nas pregações hoje, não é só na nossa igreja ali, mas as pregações né, que a gente olha hoje nas redes sociais, ninguém fala sobre idolatria, ninguém fala sobre largar os santos, né? E quando a gente não ouve uma exortação dessa, quando a gente não é confrontado, a gente acha que tudo isso é natural. Então a gente continua servindo a dois senhores, a outros deuses, achando por quê? Porque não é falado. Por quê? Porque não é orientado, né? Eu converso com muita gente ali na nossa igreja. Agora vamos falar da nossa igreja ali. A gente conversa com muitas pessoas da nossa igreja, já chegou a visitar casas de pessoas que já estão um tempo caminhando, né, no evangelho, vamos dizer assim, na igreja evangélica, indiferente se ela se converteu com nós ali, ou já veio de outras igrejas, pessoas com 3, 4, 5 anos dentro da igreja e pessoas que têm imagem dentro de casa, né? Algumas têm porque acham normal, que elas também ainda continuam rezando, como diz, né, esse tipo de dialeto, rezando para essas imagens. Outras têm porque têm vergonha de jogar fora, porque os pais às vezes visitam a casa dela, né? Outras não jogam por pena, né? Porque ganharam aquilo ali de alguém. Na verdade, é algo que só vai carregando e continuando trazendo maldição para dentro do lar, para a vida da pessoa. Então é uma forma que. E a gente tem ocultado um pouco isso, né? A gente tem deixado de falar sobre isso, como tem deixado de falar de tantas outras coisas, né? Que hoje a gente caminha, vamos dizer assim, no evangelho, mas quando a gente deixa de falar, deixa de orientar o povo, aí vem a palavra que a gente perece por falta de conhecimento, ou seja, ou porque não lê a Bíblia, ou porque os líderes não estão exortando o povo com relação a isso, né? Que isso não agrada a Deus. Eles até sabem,
Mas se a gente não falar, eles não têm como argumentar. E isso continua, né? Passa dia, passa meses, passa anos e a pessoa continua com aquelas imagens dentro de casa, achando que tudo é muito normal, né? Ou porque é bonitinho, ou porque tem pena, ou porque tem vergonha, né? Ou porque não é orientado mesmo. Enfim, né? Então esse capítulo ele enfatiza a idolatria, né? A diferença entre o Deus verdadeiro e os deuses feitos por homens. A idolatria, quando se fala em idolatria, ela é bem focada com relação a imagens, né? Com relação a objetos, porque sempre foi uma necessidade do homem idolatrar alguma coisa, adorar alguma coisa, né? O primeiro relato que é feito na Bíblia é feito justamente quando o povo estava saindo do deserto, quando Moisés subiu para o monte para receber de Deus as tábuas lá dos 10 testamentos, né? Dos mandamentos, dos 10 mandamentos, e o Moisés acabou demorando muito lá, e aí o povo começou a pressionar Arão, irmão de Moisés, que havia ficado no vale, e disse: Moisés não volta mais. Moisés já está mais de 30 dias lá em cima, nós precisamos fazer alguma coisa. E aí Arão, pressionado pelo povo, acabou pedindo os ouros e pratas, né, principalmente o ouro, que eles haviam despojado dos egípcios quando saíram do Egito, e acabaram fazendo um bezerro de ouro, né? E Deus, sabendo disso, falou para Moisés: ó, desce lá que o povo fez coisa errada. E aí, quando Moisés desceu, ele ficou muito bravo, né, com tudo aquilo ali. E muitas pessoas ali já foram consumidas pela ira de Deus, porque se levantaram contra Deus para construir né, um Deus, vamos dizer assim. Mas as coisas que a gente está vivendo hoje em dia, que a gente percebe nas pessoas, eu estou falando de crente, tá? De crente que tem muita idolatria por pessoas do mundo, né? Pessoas que que têm uma grande influência, né? Pessoas que fazem de tudo para estar onde algumas pessoas humanas estão. E aí tu acaba analisando, chega ao ponto de que tu percebe que isso chega a ser uma idolatria pelaquela pessoa. É isso, Deus também não se agrada, porque tudo que divide a glória de Deus, Deus abomina. Por quê? Porque a glória é dele e ele não divide a sua glória com ninguém. Então, o capítulo ele explana muito sobre né, utilidade, né? São peças inúteis, né? Tudo que é feito de barro, de pau, de madeira para se adorar são coisas inúteis, são imagens, né? Se nós formos comparar com a grande sabedoria de Deus, isso não tem valia nenhuma. E é por isso que aí Deus ele fica mais indignado ainda, né? Porque ele é trocado por uma coisa que não tem sentido nenhum. E como Deus não divide a sua glória, como eu falei, por isso que ele se ira tanto com esse tipo de adoração, né? Então, por quê? Porque é muito claro de que a palavra de Deus é muito claro de que Deus, ele é criador de todas as coisas, que ele é o único Deus vivo, né? Que ele é o único Deus eterno. Então, e ele também exorta nesse capítulo 10, ele confronta os crentes que seguem outras nações que têm como um Deus de madeira, né? Um Deus de pau, um Deus de imagem, um Deus de barro. Ele fica confrontando o seu povo para não se misturar com esses gentios, para não seguir essa loucura e essas práticas de que outros povos têm de não adorar a Deus, de não conhecer o Deus verdadeiro e se apegarem a esses deuses feitos, né, por mãos de homens, essas práticas religiosas de outras nações. Por quê? Porque a nossa confiança, aquele que entende o propósito de adorar a Deus, a nossa confiança ela tem que ser totalmente voltada para Deus. Então o povo, ele nesse capítulo, ele é advertido sobre o juízo de Deus, né? O que pode acontecer com todos aqueles que querem dividir a glória de Deus, com todos aqueles que se afastam de Deus para poder entrar nessa idolatria, que não é ser adoração ao Deus verdadeiro. Então ele deixa bem claro, né, o custo que isso pode levar ao povo de Israel. E hoje a nós, né, que uma vez entregamos a nossa vida para Jesus, mas não temos a nossa vida 100% entregue a ele, porque a gente divide, né, a atenção que Deus merece com outras coisas, né? Então, nem a nossa própria família a gente não pode botar em cima de Deus, acima de Deus, né? E olha que, meu Deus, a gente morreria pelos nossos filhos.
Morreríamos pelos nossos esposos, pelas nossas esposas, né? Não seríamos hipócritas de dizer que a gente morreria com outras pessoas, mas a nossa família é tudo, e nem a nossa família a gente não pode botar acima de Deus. Prova disso foi Abrão, que foi provado e aprovado por entregar o seu próprio filho, né? Porque Deus chamou, olha só, aqui a gente tem um exemplo bem forte que Deus, que Abrão, ele estava já é, tirando todo o seu tempo a estar com Isaac, o filho dele, que ele tanto, né, que foi o próprio Deus que deu. Quando Deus percebeu que Abrão ele estava dividindo a glória dele com o próprio filho, Deus foi lá e provou Abrão para ver se realmente o coração dele era voltado a Deus, né? E ele entregou o seu próprio filho, ele mataria o seu próprio filho. Ah, pastor, será que ele mataria? Sim, ele mataria, porque a própria Bíblia fala que se Deus permitisse que ele matasse o seu filho, ele acreditava que Deus era tão poderoso que poderia ressuscitar o filho o qual ele matasse para entregar a Deus. Por isso que a Bíblia fala e deixa claro que ele ia matar o seu filho sim, porque a fé dele entenderia que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho se ele entregasse como sacrifício. A gente tem alguns destaques, né, nesse versículo, os que confiam em Deus, né? A gente conhecer e acreditar a Deus e confiar que realmente Ele é poderoso para fazer todas as coisas, isso é um motivo de a gente largar todas as nossas idolatrias. É o que aconteceu com Abrão, esse caso que eu acabei de citar. Então, a gente conhecer a Deus, confiar em Deus, isso é um destaque desse versículo, né? A sabedoria e o poder de Deus, ela não pode se apegar às coisas que não têm valor. E nós temos feito isso, nós temos trocado todo o conhecimento de Deus por coisas que não têm valor. Nós temos confiado tanto em outras coisas, né? Nós temos confiado, por exemplo, no dinheiro, que ele tem um valor, mas é um valor terreno. Ele não tem um valor eterno. E às vezes nós temos o dinheiro como a nossa maior confiança. Uma grande dificuldade que a gente tem hoje é entrar com o evangelho na Europa. Por quê? Porque a Europa, vocês sabem muito bem que é o sonho de todo mundo passear na Europa, viver na Europa, estar na Europa. Por quê? Porque a Europa são países de poder aquisitivo muito alto e lá eles são tão bem financeiramente que eles entendem que eles não precisam de Deus, porque o dinheiro supre todas as necessidades dele. Então, aqui nesse versículo, ele é alertado de que a gente não pode trocar Deus por coisas ou algo que tem um poder terreno. Porque esse poder terreno, na maior dificuldade, ele não vai, né, nos livrar da ira de Deus. Ele não vai nos levar a um resultado positivo quando a gente precisa de algo a ser saciado dentro da nossa alma, do nosso espírito, né? A natureza do pecado, ela leva à ruína espiritual e física de qualquer ser humano. Então, nós estarmos numa idolatria, seja por uma imagem, seja pelo dinheiro, pela nossa própria família, ou algo que nos leva a uma pessoa, um ídolo, isso leva à nossa ruína espiritual e leva à nossa ruína física. Porque Deus deixa bem claro isso, que a gente tem que estar totalmente voltado com o nosso coração às coisas de Deus. Porque se nós dividirmos a glória dele, só tem um resultado: nós vamos afastar Deus como nosso verdadeiro Senhor, né? Então, a fé verdadeira, ela deve ser firmada, né, na sabedoria de Deus. A gente deve rejeitar qualquer prática religiosa ou mundana que vai contra a palavra de Deus. Porque a partir da hora que a gente troca a palavra de Deus por qualquer coisa dita por homens, isso se torna uma heresia. Heresia não é só você trocar a palavra de Deus, um versículo ou um capítulo que está ali. Heresia é você querer implantar dentro da cabeça das pessoas uma falsa verdade. Se torna uma heresia. Por quê? Porque ela é contra aquilo que é verdadeiro. E o que é verdadeiro? É a palavra de Deus. É isso que eu tenho para trazer para vocês, explanado dentro do capítulo 10 de Jeremias, né?
É um capítulo bem fácil de entender, ele fica bem claro, pode ser em qualquer versão que a gente for ler, na mais antiga e tradicional que a gente for ler na Bíblia, é muito claro. É um versículo muito fácil de entender. Por isso que é um versículo também fácil de explanar. Ele não tem muito que você não tem muito que inventar sobre tudo que está escrito ali, porque ele é tudo bem claro, ele já está mastigadinho, ele já está pronto, ele é muito direto. Ele entende que você não pode trocar nada pela glória de Deus, porque se você pela presença de Deus, pela intimidade com Deus, pela palavra de Deus, porque se você fizer isso, você está fadado à tua morte espiritual, à tua morte física, aos teus problemas, porque e sujeito à ira de Deus. E às vezes a gente está passando pela prova, entende? A prova ela pode ser para que a gente possa ser aprovado, para que a gente ganhe maturidade, e a autoridade, para que lá na frente Deus possa usar isso como conhecimento, mas às vezes a gente está sendo vítima de uma ira de Deus, porque às vezes sem conhecimento, até mesmo a gente sabe quando a gente peca, a gente está passando pela ira de Deus porque você trocou algo que te afastasse de Deus. Né? Então, todos que passamos pela prova devemos ser aprovados, para que a gente não venha repetir aquilo, para que Deus passe a gente de fase. Então, esse capítulo é bem fácil de entender, não tem muito o que explanar, porque ele é bem direto. Né? Já outras passagens, muitas passagens na Bíblia, ela deixa bem claro, né, sobre a idolatria que nos afasta de Deus. Então é isso, é essa palavra que eu venho trazer para vocês nessa manhã, para a gente começar a semana aí já dentro do propósito de qual Deus nos chamou para ser verdadeiros adoradores dele, da sua presença e buscar a eternidade, o qual todos nós estamos caminhando para isso. É isso. Se alguém quiser explanar alguma coisa, falar alguma coisa, o canal está aberto aí para todos que quiserem comentar. Amém, amém. Eu não sei se meu áudio vai sair, porque ultimamente meu sinal está bem ruim, mas palavra abençoada, sim, para deixar bem claro para nós, né, a respeito da idolatria, quem é o Deus que nós servimos, é o nosso Deus, o nosso Senhor, né? Nós temos a nossa fé firmada em Cristo e é isso, é uma lapada por dia para a gente aprender que para alcançarmos a graça e o favor do Pai, a gente precisa andar conforme a palavra de Deus. Então, existem partes da Bíblia que a gente naturalmente acaba deixando para lá e fica só na parte do passar a mão na cabeça. Então, a gente precisa primeiro fortalecer os princípios para recebermos a graça que é prometida do Senhor para nossas vidas. Obrigada, pastor, por sua disponibilidade, por suas palavras muito edificantes. Amém? Alguém gostaria de comentar? Senão nós oramos e encerramos. Amém. Então, muito obrigada, Deus abençoe. Senhor, obrigada por esse momento, por esse devocional, por essa meditação. Senhor, obrigada por falar conosco e fortificar, Senhor, aquilo que já foi plantado em nosso coração. Obrigado por teu amor, por tua bondade, pela vida do pastor Márcio. Te damos graças e encerramos agora. Deus abençoe. Amém. Amém. Tchau, tchau.